galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje teremos as manifestações do Lula. As manifestações que a mídia chama de democráticas, do amor, do bem. A gente vai comentar sobre isso, mas também quero voltar na CPI, porque temos novidades, revelações e vazamentos. Finalmente a Gleisi Hoffmann veio a público para assumir que é o PT que está na linha de frente da CPI. Também tivemos mensagens vazadas do Eduardo Bolsonaro com Alan dos Santos, que foram divulgadas pela Folha de São Paulo. E ainda, essa semana, finalmente teremos o depoimento do Carlos Gabas. Sim, você vai ver... Você vai entender tudo o que está acontecendo. Quero também falar sobre o Judiciário Brasileiro. Temos aí um embate entre o TSE e a ABIN. Ainda quero falar um pouco do Supremo. Quero falar de 2022, falar do Moro, General Santos Cruz e falar dos dois possíveis destinos de Bolsonaro. Serão matérias sobre o PP e o PTB. E já adianto, temos confusão à vista. Quero também falar algumas coisas que saíram sobre a Rede Globo e uma nova novela que envolve linguagem neutra. Uma coisa que eu não acho que é brincadeira e algumas coisas que estão acontecendo inclusive na USP. E, se possível, quero falar também de algumas coisas ligadas à economia em 2022 e algumas diferenças entre Lula e Bolsonaro. Mas já vamos aqui começar sobre as manifestações do bem. Essa daqui nunca serão golpistas. Pode aí, né, ter hoje no fim do dia tocando fogo em estátua e tudo mais, e a mídia vai passar aquele pano. E aí vejam só. Como já era esperado, o Lula fugiu. Sim, o Lula fugiu de suas próprias manifestações. 21 partidos estarão lá, o próprio PT estará lá, mas o Lula não vai. O Metrópolis aqui diz que o Lula foi desaconselhado por aliados a ir ao ato contra Bolsonaro. Lula, não vá. A gente não te aconselha a fazer isso. Meu amigo, não vá, não vá. E por quê? Quais seriam as razões? Primeira, a gente sabe que a tendência é que vão ser poucas pessoas, né? Não vai ser aquela movimentação gigante. E isso com 21 partidos ajudando. Segundo ponto, a gente sabe que tem uma grande possibilidade, né, de que se o Lula for, as pessoas vão dar aquela vaiada, né, aquele fora Lula, quem sabe chamar de Lula ladrão. E ainda o Lula indo, por mais que a gente já aponte toda a hipocrisia da esquerda, que diz, olha, a direita está aglomerando, não faz isso, não faz aquilo outro, o Lula estando lá, presencialmente, vai ficar muito feio para ele. Isso daqui é o retrato que a gente vai ver até 2022. O Lula vai continuar fugindo e a mídia vai continuar ajudando ele, fingindo que nada está acontecendo. Mas tudo bem. Aí você vê aqui, como esperado, né? Não vai ter muita gente e a Maria do Rosário já está falando. Manifestações não serão focadas em números. Sim, porque ninguém vai. Paula Marisa diz, prevendo o fracasso das manifestações petistas, deputada da extrema esquerda radical inventa narrativas. É exatamente o que está acontecendo. E você vê isso daqui que é um dos grandes absurdos. Mas assim, é um absurdo sem tamanho. Você vê, ato contra Bolsonaro na Paulista terá trio elétrico de luxo usado por Ivete Sangalo. O valor desse trio é R$100 mil. O aluguel desse trio é R$100 mil. E você ainda vê aqui outra matéria falando o seguinte, vaquinha via Pix para o trio da Ivete contra Bolsonaro na Paulista. Organizadores dos atos deste sábado pagaram R$100 mil para alugar carro de som com 24 metros de comprimento e estrutura luxuosa. A Elisa fala o seguinte, vaquinha via Pix. Existirá inquérito para investigar quem está financiando essa manifestação de luxo da esquerda ou vai ficar por isso mesmo? Vocês devem lembrar que o Sérgio Reis, o Zé Trovão e outras pessoas assim, receberam visitas da Polícia Federal. Teve gente até que foi presa por divulgar um Pix. Divulgar um Pix. Vimos lá a conta da ProSoja sendo congelada. No dia 7 não pode usar nenhum dinheiro aqui da ProSoja. Mas a esquerda parece que pode fazer um Pix, porque é o Pix do bem. É o Pix do amor, é o Pix democrático. Tudo para a esquerda, nada da direita. E essas manifestações ainda, a mídia avisou há um tempinho atrás, que os próprios partidos políticos iriam utilizar aí o fundo partidário, né, para estar financiando os atos. Tudo normal. Não vai ter nenhuma investigação. Não que eu queira que o pessoal seja perseguido. Eu só queria assim, que a direita recebesse o mesmo tipo de tratamento. Aí você vê, a Sil coloca essas duas matérias e pergunta:
Parlamentares da base, no caso, os parlamentares da direita, já estão se preparando para pedir investigação sobre financiamento do trio elétrico de luxo. E aqui em duas matérias, ó. Oposição quer investigação sobre financiamento dos protestos pró-Bolsonaro. Randolph aciona STF para investigar Bolsonaro por atos do 7 de setembro. E a do Randolph, olha o subtítulo. Senador alega atentado contra a ordem, eventual financiamento dos atos e utilização indevida da máquina pública. Bom, estão falando que terão recursos do fundo partidário nas manifestações do Lula do dia de hoje. Nada estranho, né? Do Lula pode. O que não pode são as de Bolsonaro. Tudo bem. Aí você vê isso daqui, ó. PGR cita mensagens do contragolpe para provar convocação do 7 de setembro por Bolsonaro. A PGR está indo fazendo investigações, tem mais algumas coisas, eu mostro aí na próxima notícia. Só que eu quero dar destaque aqui, é uma coisa que vocês já viram e eu acho que o Guilherme Amado vai estar batendo no peito como mais uma vitória na sua carreira. A mensagem que foi revelada pela coluna foi enviada pelo presidente para uma lista de transmissão no WhatsApp na tarde do dia 14 de agosto. Gente, o que foi que aconteceu? A gente comentou sobre isso em vídeo e eu alertei, falei, pessoal, isso aqui é grave. O Guilherme Amado, o mesmo jornalista que criou a narrativa da BIM do lado B, que nunca foi provada, nunca andou para frente. Até o próprio Gilmar Mendes criticou esse tipo de jornalismo. Ele critica lá na entrevista da Folha de São Paulo, pô, tem uns jornalistas que falam em BIM do lado B que acaba contribuindo para esse embate entre o executivo e o judiciário, o Supremo no caso. E aí você vê essa matéria, quando o Guilherme Amado revelou, ele só colocou a mensagem, não tem o número de onde recebeu, e nada, na matéria dele não tem nada que diga que a mensagem foi transmitida por Bolsonaro. Não tem nada. Mais uma vez, uma matéria jornalística servindo de base para uma movimentação jurídica. A gente já aprendeu como é que funciona. Já estamos aprendendo. E eu coloquei isso meio que fora de ordem, por quê? Porque eu espero que outras matérias também jornalísticas sirvam de base para contra-argumentar a PGR. Por quê? Vejam só. O Onsonaras aqui, o nosso repórter que faz a cobertura da PGR, traz aqui a matéria do Globo falando o seguinte, ó, PGR diz ao STF que Bolsonaro iniciou convocações para atos antidemocráticos. E aí diz, ó, PGR estabeleceu o dia 15 de agosto como marco temporal em que iniciadas as convocações para os atos antidemocráticos previstos para o dia 7 de setembro. Com base nessa data, a investigação busca rastrear o fluxo financeiro para descobrir os financiadores. Bolsonaro convocou dia 15. Mas será que essas manifestações realmente elas foram iniciadas por Bolsonaro? Será que as manifestações do dia 7 de setembro foram convocadas por Bolsonaro no dia 15 de agosto? Opa, peraí, não, esqueci. Vamos ver aqui, porque o Onsonaras foi lá, né? Traçou todo o caminho. Vamos botar aqui. Aí ele mostra o seguinte, ó. Lindinha, eu vou te dar uma ajuda. O governo de São Paulo, no dia 22 de agosto, decidiu que a Paulista ficaria com os grupos pró-governo. Qual o motivo? Os grupos pró-governo estavam convocando e tinham marcado a manifestação na Paulista antes da esquerda. Tá, mas aqui tá falando no dia, 22. Mas tem um detalhe. A esquerda estava convocando para o dia 7 desde o dia 30 de julho. Opa, peraí. Então, se ambos estavam convocando e ficou para a direita, possivelmente, né? Se as convocações de Jair Bolsonaro nos meados de agosto realmente começou o movimento todo, ficaria óbvio que a esquerda estava convocando antes e a Paulista teria ficado com eles. Só que beleza. Tem aquela regra que não, uma vez outro, a esquerda já tinha ido, então seria a vez dos bolsominions. Vamos falar assim. Só que, vejam só. Então, quando a convocação começou realmente? Bom, no dia 11 de agosto, o movimento ganhou força pela derrubada do voto impresso. Já temos uma data anterior, no caso, ao dia 15. Além disso, está claro que o movimento já existia antes disso. Ele colocou aqui uma matéria da Folha de São Paulo, da coluna, se não me engano, do Flávio Zanini, que é o Saída pela Direita. É uma matéria do dia 11 de agosto, que já se falava que no dia 7 teríamos manifestações, que grupos de direita, apoiadores do governo, iriam se manifestar na Paulista
no dia 7 de setembro, a favor do voto auditável. Quem mais? Querem mais para trás? Temos aqui o Enzo no dia 4 de agosto. Dia 7 vai ser gigante. Mega manifestação dia 7. Lista com os locais e horários. Mas o Enzo não conta. Tá, beleza. Temos aqui 3 de agosto com a Carla Zambelli. Movimentos, líderes, igrejas, parlamentares e influenciadores convocam atos concentrados na Paulista. O tema é Estado de Direito, Democracia, Nova Independência do Brasil. Na data em que nos aproximamos do seu bicentenário, além da liberdade. Estejam lá, dia 7 de setembro, às 2 da tarde. Todos na Paulista. Dia 7 eu vou. Então parece que as manifestações do dia 7, elas não foram iniciadas pelo Bolsonaro no dia 15. Pelo menos aqui desde o dia 3, né? A gente tá vendo a Carla Zambelli convocando. Espera aí, né? Que essas matérias também sirvam para PGR, como a matéria do Guilherme Amado serviu. Mas tudo bem. Vamos voltar para cá. Vejam só isso daqui. Falar um pouco da CPI. Voltar. A gente comentou ontem, né? Sobre aquele vazamento da Rede Globo, do WhatsApp de Bolsonaro, né? Não foi um vazamento porque não foi vazado para a Globo. Eles conseguiram aí. Como que eles conseguiram? Através de um número. CPI. Relatório final incluirá mensagens de celular de Bolsonaro. Vai ter. A CPI vai colocar. E o demagogia do oprimido foi cirúrgico e disse o seguinte, mais de 1000 dias de governo. E os únicos crimes que acharam até agora foram as mensagens do WhatsApp. Como não tem crime nenhum, vamos colocar um monte de coisa. Vamos colocar tudo aí que tiver, que é para, pelo menos na opinião pública, tentar criminalizar Bolsonaro. Porque crime mesmo, até o momento, tá complicado. Aí você vê mais vazamentos. Sendo que lá atrás a gente viu que o Supremo, desde o caso da Mayra Pinheiro, tinha ordenado pro Omar, né? Para de vazar, viu? A Mayra processou vocês, não vão fazer nada, porque, parou, viu? Vamos botar aqui sigilo, parou vazamento. Não adianta. Não adianta. Eduardo Bolsonaro ofereceu ajuda para blogueiro investigado pelo STF deixar o país. Apontam mensagens. Olha que matéria, né? Aquele conluio. Meu Deus, Eduardo Bolsonaro tá ajudando um criminoso a fugir do Brasil. É quase isso. Tá falando do Alan dos Santos. Aí você vê, que ele ajudou a fugir para os Estados Unidos. É o que mostram mensagens interceptadas pela Polícia Federal, compartilhadas com a CPI e obtidas pela Folha de São Paulo. Mensagem interceptada, eu acho que não é o termo correto. Porque o que foi solicitado foi uma quebra do sigilo. Então, quebra do sigilo você recebe. Você não intercepta, você recebe. Uma interceptação é assim, as pessoas não sabem conjugar mais os verbos. É quando você tem um interlocutor, você tem outro interlocutor, eles estão conversando entre si e a polícia está aqui no meio conseguindo interceptar. Tá no meio, tá recebendo essa comunicação em tempo real, sabe? Então, nem o uso mais do português e dos verbos corretos, das palavras corretas, a Folha de São Paulo sabe utilizar. Isso aqui não vai ter nada. É o vazamento do bem para fomentar a perseguição do bem. Aí você vê esse pessoal, né, que tanto nos acusam de produzir mentiras, fake news, campanhas de difamação e discurso de ódio nas redes. Você vê, a Ju traz o Marcelo Freixo e ela já traz o próprio Estadão desmentindo ele, né? Tá lá Marcelo Freixo, Belo Horizonte, mostrando que o Brasil não é o cercadinho de Bolsonaro. É um vídeo com vaias e o Marcelo Freixo quer falar que as vaias são para Bolsonaro. O próprio Estadão verifica, o projeto comprova. Vaia em Belo Horizonte foi para manifestante anti-Bolsonaro, não contra o presidente. É fake news do bem. Fake news do bem. E como falei para vocês, a Gleisi se assumiu, né? O PT está na linha de frente da CPI da pandemia. De novo, o PT está na linha de frente da CPI da pandemia. É o PT que está na linha de frente. Investigando o Prevent Senior e todas as denúncias. É o PT. Anteontem nós tivemos manifestações em frente ao prédio da Prevent Senior. Olhem as fotos. Vejam o que os Lula-minions fizeram lá com o prédio deles. Mas foi tudo democrático, né? Toda aquela tinta, aquela agasalho, tudo do bem, tudo democrático. Nossos senadores dão a cara a tapa. Onde está a turma boa do Ciro Gomes? O povo está cansado de fake news e de acusação falsa. Mas Ciro não aprendeu nada, que fim de carreira. Isso porque o Lula e o Omar Aziz
Tiveram conversas, como revelou o próprio Globo. O Renan também deve ter batido um papinho, né? Tudo bem, não é a CPI do Lula, é a CPI da pandemia tentando encontrar os crimes de Bolsonaro. Isso aqui, gente, tem a ver com a pandemia, com a CPI, na verdade. Foi um comentário, eu não quero mostrar pra vocês no vídeo. Vocês vão entender o que eu quero falar. É o seguinte, ó. Lá vem ontem a Gabriela Prioli. É uma influenciadora aí da esquerda. Ela, não sei se ela se classifica como jornalística, que ela se classifica, tudo bem. Ela gravou um vídeo aos prantos, chorando aquele choro de crocodilo, para falar dos ataques que o Facuri fez, né, preconceituosos contra o senador Fabiano Contarato. O Luiz fala o seguinte, uma lição número na internet: nunca confie em gente que se filma chorando. Porque eu quis fazer questão de trazer esse vídeo. É uma influenciadora, ela tem um engajamento muito bom. Inclusive, se não me engano, muito maior que o meu aqui no YouTube. Muito maior que o meu. E você vê aqui, ó. Senador ganha 80 mil seguidores após discurso contra preconceito do arco-íris lá na CPI. O Fabiano Contarato. Gente, em questão de 2 dias, ele ganhou 80 mil seguidores. 80 mil seguidores em 2 dias. Vocês acham que isso é pouco? Desde que essa CPI começou, não digo nem assim, é porque assim, a CPI começou esse ano também, as coisas estão mudando muito. Mas uma coisa que eu estou vendo é o seguinte: eu sinto que desde o dia 7 as coisas se intensificaram um pouco, mas a direita tá assim, tá cansada, o debate deu uma murchada, sendo que as pessoas estão, sabe, sem energia. Eu acho isso também normal, acho que são coisas de ciclos, um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Só que o que antes a direita dominava assim de forma assustadora as redes sociais, mas assim, assustadoramente, a esquerda está crescendo. A esquerda está crescendo. Essa CPI da pandemia colocou vários perfis pequenos, anônimos, sabe, com mais de 200 mil, 300 mil seguidores. Os deputados da esquerda compartilhando. Ontem estava ontem, foi anteontem, ou foi ontem, foi anteontem, Humberto Costa tweetando: ei, tesoureiros, em breve estarei mandando um vídeo para vocês. Depois de um tempo ele manda o vídeo, compartilha para as pessoas. Você vê assim um trabalho ativo da esquerda de fomento da sua militância. Fomento da sua militância. Estou falando isso enquanto a classe política. Já a classe política da direita, você percebe sim que quanto mais próximo está chegando das eleições, parece que eles estão mais preocupados em ganharem engajamento para si mesmos. Já fiz essa reflexão no passado. Fiquem de olho. Vejam simplesmente o padrão dos nossos deputados. Eles andam, o tipo de atuação que eles vêm tendo, o tipo de notícias que eles vão compartilhando, sabe? A quem eles estão dando voz ou a quem eles estão deixando de dar voz. Como eles dão voz a algumas pessoas. Fiquem de olho. E aí vejam só isso daqui, né? O Omar criou agora um e-mail, a gente comentou ontem. Se quiser mandar aí, né? Para receber as denúncias contra o tratamento. Tá aí, ó. Pode mandar a denúncia que o Omar vai investigar. A gente fala o seguinte, ó. Eu tenho uma denúncia, Omar. Consórcio Nordeste, administrado pelo Carlos Gaba, sumiu com 48 milhões e não recebeu os tais respiradores. Mas vocês não querem investigar os amigos, né? Porque vai que, né? Isso aí vocês não querem. Querem o tratamento precoce. E aí a Defensoria Pública da União, a DPU, pede que o Conselho Federal de Medicina pague 60 milhões de reais por incentivar aquilo que não pode nem ser dito. A Elisa fala o seguinte, ó, a Defensoria Pública da União ajuizou uma ação contra o Conselho Federal de Medicina por causa do respaldo à prescrição. Cara, eu nem vou ler o resto. Vocês acham isso aqui, gente, que tem o mínimo de, sabe, de... Qual a lógica disso daqui? Qual a lógica disso daqui? Não, vamos tirar aí, sei lá, 60 milhões aí. Qual a lógica? O que é que tem por trás disso daí? Qual o interesse dessas pessoas? É tudo pela ciência. Tudo pela ciência. Não questione, não questione. É tudo pela ciência, é do bem. A Jana Pascoal, ela faz um comentário aí sobre até a questão do Omar, essa questão dos e-mails. Ela fala o seguinte, ó, gente, venham acompanhando a CPI e o noticiário. Pelo que estou entendendo, criaram, sem lei, sem uma lei específica, o crime de prescrever medicamentos a pacientes. Isso é um absurdo.
Crime é deixar o paciente perder a vida, sem tentar nada. Até a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal consegue entender isso. Menos a mídia. Menos a mídia. E aí, como eu falei pra vocês, essa semana teremos o Carlos Gabas. Sim. Pô, mas eles não votaram o requerimento do Carlos Gabas? A última vez que eles votaram foi rejeitado. Como é que você tá falando que o Carlos Gabas vai depor? Vai. Porque temos outra CPI acontecendo no Brasil. E é no Rio Grande do Norte. A Tsuki traz aqui, ó. Semana que vem tem Carlos Gabas. O Rio Grande do Norte foi roubado. A empresa roubou 5 milhões e vamos apurar quem são os responsáveis nessa fase, que é uma das mais importantes da comissão, disse o deputado. Para a próxima semana, está previsto o depoimento presencial do secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas. Esse depoimento é considerado chave para a consulado dos trabalhos em torno desse contrato especificamente. A matéria completa está no blog do BG, é um blog lá do Rio Grande do Norte, que o Kelps Lima, que é o presidente da CPI, deu uma entrevista. Kelps Lima avisa que investigações da CPI avançam sobre compra de respiradores. O Rio Grande do Norte foi roubado. Essa semana, o Omar, o Renan, o Randolph não quiseram. Mas lá no Rio Grande do Norte, o Carlos Gabas vai ter que aparecer. Isso é bom, né? Isso é bom. Vamos ver o circo pegando fogo lá. E vejam só isso aqui, pessoal. Uma coisa eu acho que a gente pode falar, assim. A gente vem acertando muita coisa e acho que nossa leitura, principalmente de como a oposição está agindo, tá bem, assim, tá relativamente precisa. Mesmo, vejam só, eu sempre tento trazer para vocês matérias da imprensa. Eu acho que às vezes é um discurso. Hoje em dia, eu não acho que eu já fui muito adepto disso. A mídia mente, desliga a TV e tudo mais. A TV realmente acho que desliga. Mas não dá para desconsiderar. Não dá para desconsiderar tudo que a mídia publica. Não dá para falar, nada que a mídia publica presta. Por mais que várias matérias sejam narrativas do início até o fim, ainda tem algumas coisas interessantes. Por quê? Porque você consegue entender como está funcionando a cabeça da oposição, quais são os planos da oposição lendo a grande imprensa. Eu falei para vocês que o depoimento do Facuri, ele tinha um objetivo: servir de pontapé para a CPMI das fake news. E a gente já vem falando, assim, eu falei que ficou chato. Vocês sabem, inclusive, a minha metáfora. É a Hidra, o dragão de várias cabeças. Vai juntar a CPI da pandemia com o CPMI das fake news, com o inquérito do TSE, inquérito do STF e fazer um bem bolado. Ontem o Matheus Leitão fez uma matéria imensa, que eu só quero destacar um parágrafo. Porque o resto é só encheção de linguiça narrativa. E essa é a questão. Você tem que saber ler a matéria da imprensa. Não é pegar e ler. Não. Tem que saber onde está, sabe, o pulo do gato. Porque os bolsonaristas estão errados sobre a CPI. Como a comissão venceu a semana, apesar do governo e seus seguidores dizerem o contrário. Tá falando, vocês estão achando aí que ganhamos, o Luciano Hang destruiu e tudo mais. Mas não é assim não, meu amigo. A gente conseguiu o que a gente queria. Só veja esse parágrafo. A CPI serviu de palco também para a revelação que há indícios de financiamento para a atividade desses grupos que produzem fake news. Indícios. Otávio Facuri chegou a dizer que seu principal investimento hoje é um escritório de coworking, um espaço que reúne vários profissionais no mesmo ambiente. Nesse caso, ele afirmou que seu coworking recebe jornalistas e blogueiros independentes. Indícios, grupo, coworking, pessoas. Temos aqui a profissionalização do gabinete do ódio. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles começaram já a criar narrativa, já tem um ponto inicial. Eles não vão voltar de onde eles pararam em 2020 na CPMI das fake news. Beleza, Luciano Hang mandou bem e tudo mais, mas tem que olhar a questão um pouco mais ampla, sabe? Não, refutar às vezes não é suficiente. Ontem, queria pegar a frase, não tá aqui, conversando com um amigo, que ele fala o seguinte, é uma frase que é simples, mas daria, sei lá, horas e horas de debate. Existe um abismo entre vencer e estar certo. Entre vencer e estar certo, existe um abismo. A gente, acho que enquanto de direita, cristãos, principalmente cristão, acima de ser direito tudo, cristão. Se você é cristão, além de vencer, a gente sempre tem que estar certo.
Sempre. A gente pode estar certo e perder, mas vencer sem estar certo, não. Não. A gente tem que estar certo. Porque se a gente está certo, a gente perde. Do lado de lá, a gente está ganhando. Do lado de lá, a gente sempre ganha. Então, sempre que a gente está certo, do lado de lá, a gente está ganhando. E quando a gente está certo e ainda consegue vencer, pô, graças a Deus, né? Vitória do reino de Deus na Terra. Há um abismo entre estar certo e vencer. Eu gosto de vencer e também de estar certo. Olha só isso daqui também. Duplo padrão da imprensa. Quando o presidente Jair Bolsonaro disse que solicitaria ao ministro Queiroga um estudo sobre a flexibilização do uso de máscaras, ele foi massacrado, chamado de gênio e irresponsável por toda a imprensa. Agora, o prefeito do Rio de Janeiro estuda flexibilizar e todos batem palma. Coloca duas matérias. Bolsonaro vai se reunir com Queiroga para tentar acabar com o uso das máscaras. O presidente da República estipular uma data específica para flexibilizar o uso do item, uma das principais medidas de contenção da pandemia e tudo mais. Já o Eduardo Paes, você vê, ó, Rio estuda flexibilizar o uso a partir de novembro. Com 75% da população estiver com esquema de imunização completo, o item passará a ser obrigatório em hospitais e transportes públicos. Que lindo, né? Graças a... Parabéns pela iniciativa, parabéns. Eu só queria que a gente tivesse um único padrão. Da mesma forma que a imprensa se reporta sobre o Rio de Janeiro, deu o mesmo respeito, né, ao presidente da República. E isso aqui, né? Quem é que vai resolver esse problema? Pessoas que tomaram de marcas diferentes não vão conseguir o certificado para viajar para o exterior. O passaporte. Não vai ter. A culpa é de quem? A culpa é de quem? É do cidadão que chegou lá? Fez o papel dele? Foi no posto de saúde? Ah, não posso te dar o passaporte. Você tomou de marca diferente. É culpa dele? O Francisco Cardoso, médico, estava na CPI e diz, ó, jura? Sério que não explicaram isso para as pessoas? Parabéns. Parabéns para os envolvidos. Não sei se isso aqui talvez até seja coisa realmente relacionada até ao Ministério da Saúde, porque diz que tem a ver a intercambialidade não é reconhecida pelo Conect SUS como imunização completa. Agora tem que ver, é culpa do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, quem é o culpado por isso? Só não me disse que o culpado é o povo. Olha isso aqui também, né? A gente primeiro mostrou ali como a Folha de São Paulo não sabe conjugar usar as palavras corretas, né? Interceptar, não tem nada a ver com interceptar. Recebeu lá uma quebra de sigilo. A CNN também sofre do mesmo mal. A Fiocruz recomenda a adoção do passaporte para todo o Brasil. A fundação afirma que o documento pode se tornar uma estratégia para estimular que mais cidadãos se imunizem. Bom, não é estimular. Estimular é você incentivar alguém a fazer alguma coisa. Animar, encorajar, incitar, estimular os alunos, estimular os filhos para o esporte. Estimular normalmente é você incentivar assim de forma, sabe, proativa. Ó, pô, eu vou te dar R$10 se tu for ali na... Você tá correndo pra mim, te dá 10 conto. Te dá 20 conto, se tivesse pra mim. Pô, vou te levar pra jantar. Isso é um estímulo. Ó, vou te dar um videogame novo, te dar uma roupa nova. Eu acho que a palavra correta seria forçar, para não falar coagir. Fazer ceder à força, quebrar, romper, forçar uma porta, constranger, conquistar, conseguir obter por força. Ó, se você não tiver, irmão, você não vai ter, você vai perder mais direitos. Você não tá, tipo assim, ganhando nada fazendo, não, você tá perdendo. Quem não tem perde, então isso não é estímulo, você tá perdendo. Você tá punindo a pessoa, então você tá forçando. Ou você faz ou você vai perder ainda mais. Isso não é estímulo, isso é forçar, isso é coagir. Mas a grande imprensa tá aí pra passar aquele pano, né? Aquele pano de veludo igual a calça do João Dória. Aí vejo isso daqui, né? Tem aí uma representante desenvolvendo aí um medicamento que diz que reduz o risco em 50% de óbito, graças a Deus. Tem um pessoal até falando, deve ser a mesma substância que já se usa, eles só mudaram o nome. Não tô nem aí. Não tô nem aí pra nada. Só quero fazer essa reflexão, só quero mostrar pra vocês a reflexão do José Medeiros. Se Bolsonaro, hoje, começar a falar, amanhã tem 10 reportagens dizendo que não tem comprovação científica, que esse estudo é preliminar, que não é bem assim, etc. Se Bolsonaro vier a público defender, não presta mais. Meu amigo, se Bolsonaro vier, não presta mais. É capaz, se Bolsonaro vier a público amanhã e falar, olha, tem que tomar 3 doses. E
Não, acabou. Aí vai suspender, não precisa mais. Porque é só pela narrativa. É só pela narrativa. Já saindo um pouco aqui da questão da CPI, pandemia, saúde, mas com um pezinho aqui, entrando aqui no âmbito do sistema judiciário brasileiro, vejam só. Parecer da PGR, que minimizou não uso de máscara por Bolsonaro, gera perplexidade, diz a Rosa Weber. Ministra pediu nova avaliação do Ministério Público sobre a abertura de investigação da conduta do presidente. Decisão não é usual. Não é usual. Em geral, o Supremo acolhe arquivamentos propostos pela PGR. Não é usual. Assim, ó. Ô, Lindora, me dá um parecer aí do Bolsonaro sobre a máscara. Beleza, vou mandar. Fez lá o parecer. Tá aqui, Rosa Weber. Não gostei desse, não. Faz outro. Ué, tem que fazer outro até concordar? Ah, não gostei desse parecer, não. Esse parecer diz que Bolsonaro tá certo. Me manda um parecer falando que o Bolsonaro tá... Esse aqui eu não gostei, não. Isso é a coisa mais normal, né? O sistema judiciário brasileiro, assim, o ordenamento jurídico, eu não sou jurista, mas isso me choca muito. O Leandro Ruschel fala o seguinte, ó. Quando foi negado o pedido de arquivamento do inquérito das fake news, foi aberto o caminho para o fim do sistema acusatório brasileiro. Segundo jurisprudência do próprio Supremo, pedido de arquivamento do Ministério Público não pode ser negado, pois a ministra Rosa Weber acabou de negar. O G1 fala o seguinte, ó. Em geral, decisão não é usual. Não fala que... imagina se isso daqui fosse algo contra o Lula e se em vez da Rosa Weber fosse o Cássio. Fosse o Cássio tomando decisão nesse âmbito contra o Lula. Sobre o judiciário, eu vi isso daqui, ó. O Roberto Mota, ele fez questão de trazer uma matéria mais antiga, do ano passado, de 27 de outubro de 2020. Tá pequenininho, mas a data tá aqui. Falando que o judiciário soltou cerca de 60 mil presos como precaução contra a pandemia. Um sistema que determina que você possua um passaporte para se locomover dentro do seu próprio país, ao mesmo tempo em que solta dezenas de criminosos como precaução, não está interessado em sua proteção. Por que eu estou trazendo isso daqui? Porque mais recentemente tivemos essa matéria aqui. 28 de janeiro de 2021. Isso aqui foi em janeiro. A gente já está em outubro. 1/3 dos presos soltos na epidemia se envolveu em crimes de novo. 1/3 dos que foram soltos cometeram crimes. Aparentemente aqui lá na questão de Minas Gerais, né? Diz Ministério Público de Minas Gerais. Tem mais coisa do Supremo, mas está à frente. Tem mais coisa do Supremo, mas está à frente. Embate TSE e ABIN. Olha só essa matéria aqui, né? Aparentemente não faz muito sentido, mas a gente sempre que um roteiro no nosso vídeo, né, início, meio e fim, vai fazer um pouco mais sentido lá na frente. O Roger trouxe essa matéria aqui da Veja e faz o seguinte, né? Puxa, será mesmo? O que é que está acontecendo? A revista Veja fala o seguinte, ó. Pesquisas mostram que a inteligência do ser humano está regredindo. O renomado neurocientista francês Michel Desmourguet aponta o que afirma ser a maior causa para isso, o excesso de tempo passado diante das telas. Leia a íntegra na reportagem de capa. Falando quem está emburrecendo. Então ficamos mais burros porque estamos muito tempo em frente às telas. Mas, na boa, eu não acho que o problema é estar em frente a uma tela, e sim o tipo de conteúdo que você está consumindo. O que você está colocando dentro da sua cachola. Aí você vê aqui, ó. Linguagem neutra de amigues e todes ganha a TV, os livros e a cultura pop. Antes restritas ao ativismo, novas palavras podem cair na boca do povo, irritando Bolsonaro e movimentos feministas. Bom, irritando Bolsonaro. Sim, essa é uma matéria da Folha de São Paulo. Se irrita Bolsonaro, vamos falar errado. Tá certo. Vamos falar errado só para irritar Bolsonaro. Aí você vê aqui, ó. Pô, tá fora de ordem, era pra... A gente vota isso daqui. Cara e Coragem. 9 Novelix da Globo terá linguagem neutra. Roteirista defende o uso de subdialete.
Tá meio estranho a minha leitura, mas mais ou menos assim. É assim que soa a linguagem neutra no seu ouvido. Aí a matéria fala o seguinte, ó. A TV Globo bateu o martelo e definiu para maio de 2022 a estreia da novela Cara e Coragem, que será exibida às 19 horas. Escrita pela roteirista Cláudia Souto, a trama vai se desenrolar no entorno de um casal interpretado pelo Marcos Serrado e Paulo Oliveira. Ele vai trabalhar em casa e cuidar dos filhos, enquanto ela ganhará a vida como dublê de cenas de aventura. Você consegue entender como a Globo força a parada? Sabe? Não tenta me tirar de bocó. A mulher? Uau! Dublê de filmes de aventura! Nossa! Super perigoso. E o outro é o dono de casa. Tá invertendo assim, ó, sabe? Forçando. Que é pra retratar o novo estilo de família e mostrar que, sabe, as mulheres podem fazer as mesmas coisas. A gente sabe disso. Eles só querem fazer lacração. Só lacração e agenda. Outro ponto que deve chamar a atenção é a presença da linguagem neutra em algumas cenas. Ainda não se sabe em quais momentos a nova língua vai aparecer, mas Cláudia adianta que estará na boca de personagens que representam a fatia da sociedade que já se comunica assim naturalmente. Sem dar mais detalhes sobre os capítulos da obra. As novelas são crônicas da sua época, disse Cláudia em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicado na sexta, dia 1º. Ao abordar temas referentes à comunidade arco-íris, é natural que o gênero seja incorporado pelos personagens. Bom, eu conheci muita gente arco-íris ao longo de minha vida. Muita. E eu nunca vi essas pessoas falando em linguagem neutra. A roteirista reconhece as dificuldades para introduzir o subdialeto, hoje utilizado por um pequeno grupo de pessoas na sociedade. Só o jornalista da Folha de São Paulo. Enquanto isso, a realidade bate na porta, né? Globo perde quase 2 milhões de telespectadores e tem pior Ibope do ano. Graças a Deus. Por que será? Esse é o grande problema. É por isso que a sociedade tá... É só lacração. Não tem nada para desenvolver o cérebro. E os locais que deveriam estar fomentando os grandes debates, as universidades, você vê, ó, PUC de São Paulo terá Tribunal do Geno para julgar crimes do governo Bolsonaro na pandemia. Débora Duprá vai estar lá. Gente, isso aqui é universidade. Isso daqui não é coisa de político. Isso aqui não é uma coisa que a gente tem que estar cobrando nossos deputados para resolver, senadores, governadores. Não. Isso daqui é a sociedade civil. Isso aqui só mostra como a direita... Cara, a gente só tem, literalmente, o povo, um monte de tia do Zap. Só tem a direita brasileira, basicamente, a tia do Zap. E os tios do churrasco. Profissionais liberais, mecânicos, faxineiros, porteiros, garçons, outro advogado, médicos. A gente não tem jornalista, produtor cultural, a gente não tem o domínio das universidades. Os grupos que você vê que constrói a elite, a gente ainda não tem nas mãos. A direita, enquanto sim, pessoas, né, a sociedade civil precisa começar a tomar esses grupos. A questão da novela é a mesma coisa. Vocês conhecem algum escritor de novelas de direita? Eu não conheço, nem sei, né? Existe, espero que exista, eles só não têm emprego na imprensa. Mas se aparecer amanhã uma vaga, precisamos de um roteirista. Eu não conheço ninguém para indicar. Eu não conheço. Espero que no Brasil tenha. E aí eu sei que depois a gente vai começar a falar de 2022 e aí quero mostrar aqui para vocês, ó. A Polícia Federal recomendou que a ABIN assuma a segurança de informações das urnas eletrônicas. Depoimento foi encaminhado ao Senado. No entanto, não é bem recebido pelo TSE, pois tira a atribuição do órgão. Isso aqui ainda tem ligações com aqueles documentos revelados pelo Esperidião Amin. Vejam só, hein? Vejam só. Não pode nem entrar muito nesse tema aqui, porque senão falar que tá criticando, tá colocando em xeque. Só quero dar a voz aqui. Só li a matéria sem nenhum comentário. Espero aí que eles consigam se resolver, né? A BIM, TSE, senta, resolve. A PF tá aí no meio também. A gente vê, né? Se questiona. A gente já comentou um pouco sobre isso no passado. E aí, começando aqui a falar de 2022, vejam só. Jantar de Moro com Dória e Mandetta foi na casa de empresário, saiba quem. Foi o empresário Caco Alzugari. Ele é o dono da Editora 3, que edita a revista Isto É.
Eu tava conversando com a tia do Zap. Vez ou outra eu acabo conhecendo um de vocês, né? É difícil eu conseguir dar atenção a todos. E ela trabalhava no governo de São Paulo, na Derba, se não me engano o nome da... Ligaste da água, né? Deixou de trabalhar depois de um tempo, ela viu muita coisa acontecendo e ela me falou isso aqui há um tempo atrás. Que o Dória é amiguíssimo, o pessoal do cara da Isto É. Amiguíssimo. Não à toa, né? Tava tendo um jantarzinho lá. Olha só, a Isto É que tanto critica Bolsonaro. Tanto critica Bolsonaro. O Santos Cruz, ele se candidatou aí, disse que vai se candidatar à presidência, mas depois disse que não é bem assim, que vai ser Câmara ou Senado, que na verdade o que ele quer é rivalizar com Bolsonaro, para mostrar que ele representa o perfil que as Forças Armadas deveriam estar apoiando. Essa questão toda aqui, além da piada, que a gente sabe quem é o Santos Cruz, é entender o seguinte. O PT tenta se aproximar do Santos Cruz. O PT tenta, quem sabe, inclusive colocar o Santos Cruz como um possível vice do Lula. Por quê? Porque as Forças Armadas são um dos grupos da elite e um dos grupos que inclusive sustentam o governo Bolsonaro. É um dos grupos de apoio do governo. Eles querem enfraquecer a todo custo. Então tá aqui o representante do Lula dentro das Forças Armadas. General Santos Cruz, o amigo de Sérgio Moro. Moro é Lula, gente. Tá todo mundo junto nessa bagaça. E eu quero só reportar aqui pra vocês, porque, sendo sincero de verdade, eu não sei, consigo falar pra vocês quem tá certo, quem tá errado nisso daqui. Dá pra fazer só algumas ponderações. Que é o seguinte, isso daqui tá acontecendo e eu só vou mostrar pra vocês porque eu fui nas redes sociais dos envolvidos e a confusão tá rolando. Tá tendo confusão aí na galera do PTB. E fala o seguinte, ó. PTB estuda expulsar até a filha de Roberto Jefferson para atrair e filiar Bolsonaro. O que é que tá acontecendo? E acho que isso é importante por quê? Porque o PTB realmente está tentando trazer o Bolsonaro. O gesto é parte de uma série de ações do partido para acelerar a filiação de Bolsonaro. Na última quarta-feira, o PTB realizou uma reunião virtual para debater a possível filiação do presidente. Ficou decidido que será redigido um documento com a assinatura de todos os presidentes estaduais para incentivar a ida do chefe do executivo ao partido, segundo o comunicado. O processo para expulsão teria justificativa de que houve possível desrespeito às diretrizes partidárias pelos três. Internamente, porém, alguns motivos específicos pesaram para a decisão. Quem são as três pessoas que até o momento eles pediram aí a expulsão do partido? Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, gostaria de assumir a presença do partido como sucessora do pai, além de criticar abertamente integrantes do Diretório Nacional. O outro é o Fadi Farage, aproximou-se de outras lideranças políticas do Distrito Federal que fogem à linha ideológica do partido. E o Oswaldo Eustáquio, quando foi preso, travou conflito com a ministra Damares Alves, afirmando que seu ministério deveria ter agido para impedir o fato. A divergência causou estresse na cúpula do PTB. Vou comentar rapidinho sobre esses três, mas só terminar a matéria. Bolsonaro está inclinado a fechar com o partido e finalmente escolher uma nova sigla para se candidatar em 2022. Mas, assim como aconteceu na negociação com o PRTB e o Patriota, tem receio de os conflitos internos da sigla atrapalharem o processo de filiação. Esses últimos movimentos de desfiliação, então, seriam uma cartada dos atuais dirigentes para viabilizar a pronta decisão do chefe do executivo. Cálculos internos dos integrantes do partido apontam que o PTB pretende eleger de 25 a 30 deputados federais, caso não haja filiação de Bolsonaro, e com a ida do presidente, 60 deputados ou mais. O que é que realmente dá para bater o martelo nessa matéria? O que dá para bater o martelo é o seguinte. Isso daqui se encaixa com as movimentações do PTB do final de 2019, onde a Executiva Nacional se reuniu e falou que precisa traçar um plano para aumentar o número de deputados e ter um candidato à presidência pelo partido. Isso dá para bater o martelo. Isso, assim, bater o martelo, tá aí, tá no final, tá escancarado. Agora, as coisas assim que me deixam bem reflexivos. O Roberto Jefferson estaria aprovando a expulsão da própria filha. Isso me incomoda um pouco, porque é o seguinte... Eu vejo tanto ele falar, né, de família e tudo mais. A filha dele ano passado foi presa. Cristiane Brasil foi no início desse ano, não vou lembrar agora. Ela passou uns 3 meses presa.
ele não arredou o pé, sabe? Ele sequer reduziu o nível de crítica pra tentar, sei lá, ver se alivia o lado pra filha dele. E agora tá assim, bota pra correr aí. Beleza, pais e filhos podem brigar, não sei, mas só acho meio estranho pra quem fala tanto de família. Pode ter uma explicação? Pode. Esse aí pra mim é um caso mais simples. O Fad Farage é um caso que eu acho meio complicado, porque eu vi até que já teve uma movimentação que envolve o TRE, parece que ele ganhou no TRE, ele continua do partido, então parece um caso um pouco mais complicado. E o que me deixa mais encafufado é o do Oswaldo. E por quê? Quando foi preso, travou o conflito com a ministra Damares. Essa questão com a Damares tem muito tempo. Muito tempo. Muito. Aí vai expulsar o Oswaldo agora. Ele pode estar errado. Mas vai expulsar agora? Depois de todo esse tempo? Por que não expulsou antes? Por que não expulsou ele antes? Expulsou logo agora? Então, para ter Bolsonaro no partido, vale tudo. Se não fosse para filiar Bolsonaro, ia manter o Oswaldo. É isso? Olha, porque se essa foi a justificativa, se a justificativa foi o conflito com a Damares, meu amigo, teve quase 1 ano. E só agora. E eu ainda acho assim uma falta de gratidão do Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson só reapareceu no cenário político graças ao Oswaldo Eustáquio, são um em carne. Roberto Jefferson e Oswaldo Eustáquio são um em carne. Tirar o Oswaldo vai tirar o Roberto Jefferson junto também, né? Porque aquela live onde o Roberto Jefferson volta para o cenário da política brasileira foi feita junto com o Oswaldo Eustáquio. Vai sair um, tira logo os dois. Eu acho que a pessoa que o PTB realmente devia pensar, tira o Roberto Jefferson, irmão. É pra mim o mais estranho. Para mostrar para vocês que isso aí realmente faz sentido, a Marisa Lobo é membro do PTB, trouxe aí uma carta de punho do Roberto Jefferson, falando, ó, eu confio na Graça, que tá aí, que é a vice, eu confio nas decisões dela. O filho do Roberto Jefferson, que é brigado com a irmã, diz, ó, isso aí, Bob Pai confia 100% na Graça, somente ela e ele falam em nome do PTB nacional. Tem um pedaço lá da carta. O Graciela é pessoa de minha mais absoluta confiança. Eu que grifei, né? Mas ninguém fala pelo PTB e por mim em todo o nosso e o nosso candidato à reeleição no Brasil, Bolsonaro. E assinar o Roberto Jefferson. Tá lá. Dando direito de resposta. A matéria também tem a fala do Oswaldo. A Sandra Terena cortou e publicou. A fala do Oswaldo em relação a isso é o seguinte, ó. Sou membro do Diretório Nacional eleito. Para me expulsar, tem que ter motivo muito grave. Não negocio valores e essa talvez seja a maior encrenca deles comigo no PTB. Disse Oswaldo Eustáquio, Poder dos 60. Ele que está no México e chegará no Brasil na próxima semana, diz que Roberto Jefferson, quem disse ser seu amigo, pode ter sido induzido ao erro. A versão do Oswaldo Eustáquio é que o pessoal aí, né... Assim, ele diz, ó, eu não negocio valores. Então, ele tá falando que o pessoal negocia valores. O que está acontecendo? Confusão no PTB. Confusão no PTB. Confusão à vista. Vocês sabem a minha opinião do PTB. Ainda vê esse comentário aqui que eu acho faz muito sentido muita coisa. É um cara da esquerda. Orlando Calheiros. Será que é primo do Renan Calheiros? O mais interessante dessa novela envolvendo a possível filiação de Bolsonaro ao PTB não é nem o tensionamento das relações intrapartidárias, mas que ele está ressuscitando a treta de Bob Jeff com a própria filha. Graciela Nienove, atual presidente do PTB, é indicação direta de Roberto Jefferson. Contudo, a filiação dos Bolsonaro é negociada diretamente com Otávio Facuri, presidente do diretório do partido em São Paulo, mais próximo de Cristiane Brasil. Realmente, eu acho que o Flávio, eu não sei quem foi, mas o Otávio Facuri se encontrou com alguém para bater um papo. Boatos dão conta de que o setor do PTB tem visto na filiação de Bolsonaro uma chance única, não apenas de dar ao partido alguma relevância nacional, como de se livrar definitivamente do fantasma de Roberto Jefferson, sonho antigo de muitos. A gente vai fazer isso aqui, vamos fazer essa modificação, vamos chutar essa galera e logo na frente chuta Roberto Jefferson. Pô, tô começando a até gostar do PTB, viu? Não me deixa sonhar, não. A tal carta que Roberto Jefferson escreveu como resposta ao encontro armado por Facuri é bem incisiva, exigindo a criação de um conselho consultivo capaz de dar a Graciela poderes para dissolver provisórias e expulsar murmuradores. Para quem acompanha a CPI ou o noticiário envolvendo os inquéritos movidos pelo Alexandre de Moraes, Facuri é vice-presidente do tal Instituto Força Brasil, acusado de não devagar, blá blá blá. Outro elemento importante dessa equação é o jornalista de alta performance Oswaldo Eustáquio, sim, ele mesmo.
Parece que tem algum tempo que ele tem se mobilizado pessoalmente para atacar a atual presidente do PTB e pavimentar o espaço para a ascensão do Otávio Facuri. O Faca é um cara que eu vi nas redes sociais, é um cara que, para mim, assim, aparentemente tem boas intenções, sabe? Sempre vi ele apoiando assim, as causas da direita. Então, é uma confusão que tá grande. Vale a pena ficar de olho nisso daqui. Vale a pena ficar de olho nessa confusão. E sobre o PP, o outro destino, os dois partidos estão falando, Bolsonaro vai vir para cá. Ninguém sabe para onde Bolsonaro vai até o momento. Conversas entre Bolsonaro e PP avançam e dirigentes articulam para filiar presidente em breve. As conversas entre Jair e o PP avançaram nos últimos dias. O comandante nacional da sigla, Ciro Nogueira, começou a consultar oficialmente estados a respeito da filiação e atua para acomodar o presidente da República. Segundo dirigentes, apesar de resistências locais, a articulação é para concretizar o assunto nos próximos dias. Bolsonaro trouxe Ciro Nogueira para dentro do Planalto. Realmente pode estar facilitando isso. Para qual partido o Bolsonaro vai? Não sei. O PTB tem problemas? Eu sempre digo. O PP também, né? Tem partido perfeito no Brasil? Não tem. Não tem. O que me deixa assim mais calmo é que todas as movimentações, as matérias que eu vejo, sempre demonstram que Bolsonaro está preocupado que não ocorra o que aconteceu com o PSL. Isso que me conforta, assim, ó. Independente do partido que está sendo veiculado, Bolsonaro, ele não quer que a mesma coisa que aconteceu no PSL aconteça de novo. Tanto que você viu, questão do Patriota, primeiro mandou o Flávio, vai lá, sente, vê se vai dar certo, vê se não vai. Então, espero, rezo a Deus, que o partido que o presidente escolha, sabe, Deus bote a mão e não dê errado. Não tem partido bom, né? PTB, meu Deus do céu, o PP é o PP. Qual a solução? Graças a Deus, não sei o que tenho. Graças a Deus, não sou político, não sou candidato a nada. Não sou candidato a nada. E aí, dá tempo de comentar mais umas besteirinhas aqui. Vejam só, né? Jornalismo imparcial. Bolsonaro já não governa. Congresso derruba seus vetos. Petrobras não baixa o preço da gasolina. Senado não vota indicações de André Mendonça para o STF. O Merval, ele devia estar, né, dando um escândalo, falando que isso é um absurdo. Não, ele tá achando bom. Ele tá achando bom. É o jornalismo imparcial. Lembrando que o Merval Pereira foi o jornalista que fez aquela reportagem sobre as coxas grossas do Lula. E falando do Lulinha, ele tá falando, questões já um pouco ligadas à economia, você vê. Empresários deviam fazer reza e pagar promessa para que eu voltasse. Não me pode falar que... não, ia falar que e depois me fala intolerância. Ia falar assim, chuta que é... Você sabe o que, né? Chuta que é... A maior preocupação do Lula é que a maioria do empresariado está com Bolsonaro. Não é à toa que o Facuri foi convocado junto o Luciano Hang. A mensagem é clara. Empresário que apoia Bolsonaro acabará tendo problemas. É para intimidar. E aí teve um vídeo que eu vou mandar para vocês lá no Telegram. Achei muito interessante. Que mostra a quantidade de dinheiro brasileiro que foi empenhado em outros países. E tudo isso colocaram um sigilo até 2027. Ainda que Bolsonaro seja reeleito, o sigilo vai até 2027. Para dar bem tempo a esquerda tentar voltar e ninguém ficar sabendo das falcatruas. Só que teve outro vídeo que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é interessantíssimo. Meu Deus. Olha o que o Bonner tem a falar. E o Gilmar Mendes também. Lava Jato interrompeu o que ele chamou de plano perfeito para o PT se eternizar no poder. Gilmar Mendes disse que do dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata.
A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Estado governado por ladrões. E hoje a Rede Globo apoia a eleição do Lula. Parabéns, Rede Globo. Quem te viu, quem te vê. E o Roger mostra. Olha só, o Brasil 247 teve que falar a verdade. Brasil registra superávit comercial de 4,3 bilhões de dólares em setembro. O 247 é a página do Lula, né? Acho que o Lula vai mandar pagar. Não pode falar que o Brasil tá dando certo. E o Roger diz, ó, um pouco a mais do que o Lula roubou. Olha como sobra agora, né? Olha como agora está sobrando. E ontem Bolsonaro colocou um pequeno resumo dos 1000 dias do Ministério da Infraestrutura. 200 obras entregues, 3.630 quilômetros de pavimentação novo, 1 milhão de empregos diretos, indiretos e efeito renda nos próximos anos, 30 bilhões de reais em concessões ferroviárias, 14 pedidos de ferrovias privadas, 73 bilhões de reais em investimento contratado, 74 ativos concedidos, 34 aeroportos concedidos, 29 terminais portuários arrendados, 94 autorizações de terminais privados e 22 bilhões de reais em concessões rodoviárias. 1000 dias. A gente pode ter ainda muito mais do que isso, né? Pode ter uns 2.500 dias, só precisa eleger o presidente, que tem certeza que se depender da gente, ele já está reeleito. E a SECOM divulgou nos seus canais, a Secretaria de Comunicação do Governo está postando no Governo do Brasil, mas isso aí todo mundo, né? É um trabalho conjunto de vários ministérios. Lançaram um site, acho um site muito bom, inclusive para vocês mandarem para os amigos de vocês, por quê? O site é bem simples, é gov.br/Nosso Brasil. Você entra nesse site, você pode escolher qualquer estado, e você clica e vai ter lá o resumo de tudo que o governo fez naquele estado. E você ainda pode classificar por subtema. O que foi feito no âmbito social, no âmbito da infraestrutura. Você ainda vê todos os feitos do governo nos 1000 dias. As coisas que a mídia não conta pra ninguém, não revela pra ninguém. É o pior governo da história do Brasil. Pior governo da história do Brasil. Isso aqui não dá pra falar hoje que requer um pouco mais de tempo. Isso daqui também requer um pouco mais de tempo. Mas dá pra comentar isso daqui. Esse aqui eu deixo pra depois também. Esse aqui ela se conectou com outra matéria. Esse aqui eu comento amanhã, porque é melhor se comentar com aquela lei que tem a ver com algumas exportações. Mas eu quero fechar com essa matéria do UOL. Por que preço global de alimentos hoje é um dos mais altos da história moderna? Por quê, né? A Sarita diz, o preço dos alimentos no mundo hoje é um dos mais altos da história moderna, mas a oposição quer te convencer que a culpa é de Bolsonaro. Vai vendo, a culpa de tudo é de Bolsonaro, sempre é de Bolsonaro a culpa de tudo que acontece nesse país. Meu Deus, o que está acontecendo? Não é fácil. Vocês estão vendo todas as movimentações que o governo fez nas últimas semanas em prol aí da retomada econômica no Brasil e tudo o que a oposição está fazendo para aumentar o desemprego. Aumentar a inflação, aumentar a pobreza. Mas o importante é eleger o Lula em 2022. Então, amanhã, com certeza, vamos estar de volta para comentar das manifestações e tudo mais do que rolar, comentar o que não deu para tempo de falar hoje. Dá aquela curtida, aquela compartilhada, faz aquela moral. O canal aí deve ter uns 5 dias travado em 479, quase não bate 480 mil. Será que a gente vai chegar o ano com 500, meio milhão? É pedir demais? Vai cair o braço? Falta 20 mil, tem 3 meses. Hoje é dia 2. Me ajuda, me ajuda. Vamos alcançar mais e mais pessoas, mostrando o outro lado, o que a imprensa não quer mostrar. Se inscreva nas minhas redes, o link sempre está aqui na descrição de todas as redes. Vou mandar lá os vídeos no Telegram. Esse do Jornal Nacional que eu dei play no áudio para vocês e o outro que é do lado do Jô Soares. E é isso, gente. Mais coisa pra falar? Não. Se inscreva, se torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.